É comum muitas vezes chegar questionamentos até mim em relação a crianças que possuem algum tipo de transtorno, né, que já foi identificado pela ciência, por exemplo, sejam eles quais forem. E a pergunta dos pais normalmente que me vem é: como devo trabalhar com meu filho que apresenta o transtorno Y ou o transtorno X? Então vamos lá. Quando uma criança ela tem algum tipo de transtorno, o ideal é que os pais vão até o mundo dessa criança. Então nós devemos entender, por exemplo, que o teu mundo, o seu modelo de mundo, não pode ser encaixado no modelo de mundo do seu filho. Porque ele está vivendo dentro de um outro momento. E essa criança, ela não tem essa condição, essa mesma capacidade de sair do mundo dela e se encaixar no mundo dos pais. É impossível isso acontecer. Então, os pais que já possuem discernimento, eles devem sim visitar o mundo do filho, tentar compreender o que acontece ali, quais são os seus anseios, quais são os seus medos, como tudo aquilo se manifesta e viver muito mais ligado dentro desse mundo. Eu gosto de comparar, por exemplo, dar um exemplo muito prático, né? Sabe quando você vai no almoço, de domingo em família, na casa dos avós? Então, quando nós vamos no almoço de domingo na casa dos avós, nós temos várias opções. Você pode ir lá somente para almoçar, levantar, sair de lá e ir embora. Ou você pode chegar lá e se envolver um pouco no almoço, viu que o almoço ainda não está pronto, e aí você se oferece, seja você a mulher ou o homem se oferece para fazer algo para poder contribuir com esse almoço. Ou então, logo após o almoço, você se oferece também para lavar a louça, arrumar todas as coisas que estão ali na casa. Isso é ir ao mundo daquele almoço em família e principalmente contribuir com aquele mundo. Eu vou ao mundo e contribuo. Então, se eu simplesmente busco um relacionamento, vamos voltar ainda dentro do exemplo do almoço, né? Se eu vou lá somente para almoçar e me retirar, ou seja, eu não me envolvo profundamente com aquele momento que a família está vivendo, eu estou na superfície, eu estou fazendo um social, somente um social, eu estou presente, mas eu não estou envolvida. Isso acontece muito nas relações dos pais com os filhos que têm transtorno. Existe um relacionamento muito superficial. Nós convivemos, eu aprendi a conviver, mas nada mais do que isso. Se tudo se resolver e hoje for mais um dia que eu consegui ultrapassar, que eu consegui passar por isso, está tudo bem. Mas isso é viver dentro da superficialidade. E aí nós vemos o transtorno se manifestar ainda mais na criança. É normal isso acontecer. Então, o grande segredo para quem possui filhos que têm transtornos é ir até o mundo da criança e se envolver profundamente nesse mundo. Se envolver, compreender como tudo acontece. Dentro do campo das constelações familiares, nós podemos olhar para esses transtornos. Quase sempre, transtornos estão envolvidos com alguma dinâmica que veio do sistema, alguma identificação, que pode ser com inúmeras questões, pode ser em relação a algo ou alguém que foi excluído. Na lei do pertencimento, todos têm o direito de pertencer, todos precisam ser vistos. E aí, quando alguém não é visto, ele é excluído desse sistema, ele encontra um outro veículo, uma outra forma de estar presente dentro desse sistema e ser visto. Então, provavelmente o que ele faz,
esse ser que foi excluído faz, ele se manifesta através de um transtorno na criança que veio fazer parte desse sistema. E quando nós, enquanto pais, não nos envolvemos profundamente, então, com essa criança, com esse transtorno, nós não damos um sim absoluto e sabemos conviver com aquilo, mas existe essa necessidade desse excluído em pertencer e se manifestar. O tempo todo é assim. Dentro da escola é a mesma coisa. Os professores, eles precisam ir até o mundo dessa criança que possui um transtorno. Então é importante que os pais escolham muito bem as escolas e percebam como é essa dinâmica dos filhos e os professores. Porque o professor também, ao se identificar, ao olhar para aquela criança com um transtorno, muitas vezes ele pode causar uma exclusão. Por isso, nas escolas, nós temos o que chamamos de inclusão escolar, mas que não é tão simples assim. Por quê? Porque os professores precisam estar preparados para olhar para tudo isso com amor e saber que cada criança possui a sua individualidade. Dentro dessa individualidade, irão aparecer os transtornos, irá aparecer a indisciplina, vai aparecer a dificuldade de aprendizagem, vai aparecer inúmeras situações que nós temos em sala de aula. Então, voltando, o que eu faço com a criança que tem transtorno? Eu vou ao mundo dela. Eu posso fazer parte da família ou posso fazer parte da escola. E o melhor ainda, quando nós conseguimos integrar essas duas partes. A escola consegue conversar, ter um diálogo aberto com a família, e aqui nós conseguimos encontrar um denominador comum. Nesse denominador comum, sabemos como ir até essa criança com maior facilidade. Quando aquilo que se manifesta através do transtorno, ele é visto, ele cumpre com o seu propósito e fica em paz. Não significa que a criança vai deixar de ter aquele transtorno. Significa que nós vamos aprender a conviver em harmonia com ele. E esse movimento é o movimento do amor.